Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo, tudo na paz? Professor Rafael Oliveira, Física, segunda série, capítulo 3, nossa primeira aula, certo? Então nós vamos estudar a questão do movimento periódico, oscilatório e ondulatório, né? Que vai ver o movimento de repetição, de oscilação e até mesmo de ondas, né? Ondas é um assunto muito extenso, né? Que nós vamos concluir, né, esse assunto no próximo capítulo, tá? Mas por enquanto nós vamos ver o movimento periódico e oscilatório com maior, né, extensão, certo? Então, para poder entender essa situação, né, começar o nosso debate, né, a Terra faz o que? O movimento de rotação e o movimento de translação. O tempo que ela leva para poder fazer o movimento em torno do Sol, né, que também é conhecido como movimento de translação, ela leva quanto tempo? 365 dias, certo? Quando você vai assistir, né, uma partida de futebol, são o que? 90 minutos. 45 primeiro tempo, 45 segundo tempo, certo? Então, esse é o período. E o tempo das nossas aulas? São 5 horas. Né? Começa basicamente 8 horas da manhã e fecha ao meio-dia, né? Que são basicamente 4. Colocando aí, de repente é a saudade, né? Então, várias situações pode colocar a questão do movimento periódico. O movimento periódico é basicamente um movimento repetitivo por certo intervalo de tempo, certo? Então, vamos lá. O movimento periódico é caracterizado por quando a posição da velocidade e a aceleração de um corpo móvel se repete em intervalos de tempos iguais, como por exemplo, o movimento de ponteira dos relógios, o movimento de ponto qualquer desmarcado em uma área de bicicleta que anda com velocidade constante, ou até o movimento realizado pelos planetas em torno do Sol. Chamamos de período do movimento T o intervalo de tempo, que esses ciclos levam até se repetirem. Assim, ao decorrer do número n de repetições, determinado intervalo de tempo, ΔT, e seu período será dado pela expressão T grande, que é igual a ΔT, sobre n, certo? Então, se você tem intervalo de tempo sobre o número de repetições, você tem esse T grande que nós chamamos de período, certo? Então, isso que nós chamamos de movimento periódico, é um movimento repetitivo que dura um certo instante. Tá legal? Nós vamos ver a relação de período e frequência, tá? O período é letra T, que é em segundos, e a frequência é o que? Hertz, Hz, tá? Com a mesma forma, né, quando nós sintonizamos, né, o nosso rádio da nossa estação, o AM e FM, tá? Nós, inclusive nesse capítulo nós vamos desvendar a diferença entre um e outro, certo? Então a questão da unidade eu chamo de Hertz, Hz, o período eu chamo de S. Então vamos lá. O tempo gasto por um corpo em movimento circular uniforme para completar uma volta é denominado período de movimento, o tempo, né? A frequência de movimento circular uniforme é o número de voltas que o corpo dá em uma unidade de tempo, ou seja, o número de repetições por um tempo. Qual é a frequência de aulas? São 5 vezes, segunda a sexta, durante o que? 4 horas. Então a frequência vai ser o que? 5,5 sobre 4. Eu falo 5,4, mas é 5 sobre 4. Aí você vai fazer a continha e vai dar o valor de quem? De Hertz. E qual é o período da aula? 4 horas. Qual é o período de jogo de futebol? Jogo de futebol, no caso? 90 minutos. E qual o período que o jogador fica em campo? Pode ser o jogo todo, os 90, ou o tempo pré-estabelecido pelo técnico, certo? Então, nós vemos o seguinte, que a frequência é 1 sobre T, tá? São processos inversos, e o período é o quê? É o inverso da frequência, tá? Então, nós temos aqui, né, o movimento periódico, certo? Do relógio aqui. Para poder chegar ao 12, ele demora 12 horas, né? Vai circulando no planeta em torno do Sol, depende, né, da onde ele está, né, de acordo
com a distância do Sol, né, da Terra, o que? 365 dias, né, o período, né? Então você tem a corda de um violão aqui, né? Isso aqui foi atribuído um crédito aqui, né? E foi colocado aqui que forma o quê? Pequenas o quê? Oscilações, certo? Isso aqui está paralela, isso aqui está em forma que de onda senoidal, certo? Nós temos o pêndulo simples, tá? O pêndulo simples quando você amarra um fio a um corpo, certo? Esse objeto em A, ele começa aqui, né? Chega em B e depois ele chega em C. Ele vai oscilando até chegar aqui. Quando ele chega aqui, ele está o quê? Em equilíbrio, certo? Quando está nesse ponto, ele está o quê? No ponto acelerado. Depois, quando volta para cá, ele retarda, assim como ele volta para cá, certo? Isso aqui é o pêndulo quando está em equilíbrio, tá? Só você pensar no balanço quando está sem ninguém ou você está sentado, tá? E quando você está o que? Um pêndulo, tá? O raio é igual ao comprimento e você vai o que? Vai sempre oscilando, certo? Oscilando até chegar na minha posição de equilíbrio, tá? O pêndulo simples você tem o que? Comprimento N e forma um ângulo aqui. Você estica para cá e ele vai o que? Oscilando. Você tem a diagrama de força que é a tração. Você vai ter a tração P de X aqui, tá? E você vai ter uma resultante P, né? Quando forma um ângulo aqui, tá? Então, é força de tração no fio, M é a massa da esfera, P é a força-peso da esfera, tá? P de X é componente horizontal da força, mg seno θ, e o PY, mg cosseno θ, tá? Só para deixar bem claro aqui, tá? Que quando está escrito aqui que frequência de movimento circular uniforme, número de voltas que o corpo dá em unidade de tempo, tá? No movimento oscilatório, geralmente, tá? A maioria das vezes descreve o movimento circular uniforme. Quando não descreve o movimento numa trajetória de uma circunferência, ela faz o que? Um arco de circunferência, tá? Como foi, ó. Nesse caso também pode ser uma onda senoidal também, mas a maioria é um arco, ó, arco de circunferência, e aqui também um pequeno arco de circunferência, certo? Que nós vimos aqui, tá? Que esse movimento é variado. Lado de cá vai ter a aceleração tangencial e aqui apontado para o centro vai ter a famosa aceleração centrípeta, tá? Nós temos o pêndulo simples, tá? O pêndulo simples quando você amarra um barbante no limão, amarra um barbante numa pedra e você vai oscilar. A chave também é o pêndulo simples, a chave da casa de vocês. É só vocês ficarem balançando para lá e para cá, certo? Então, você tem o que? A equação do pêndulo simples, eu vou chamar de Tzinho, tá? Que é o período medido em segundos, L é o comprimento medido em metros, e G, a aceleração da gravidade medida em 10 metros por segundo ao quadrado. Uma coisa que vocês gravam na vida de vocês: o período não depende da massa, tá? O período só depende de quê? Do comprimento. Quando ele dá tração na corda, é porque a tração pegou, entendeu? É claro que o barbante, o arame, tem que ser proporcional ao que está amarrado, mas fisicamente a massa é desprezível. O período aqui, tá, só vai ser utilizado L aqui, então vai ser T igual a 2π, tá? O valor de π sempre vai ser o valor de 3 para nós aqui, tá? Se nós fizermos o curso de engenharia, teria que usar 3.14 para nós, ensino médio, física, o π é igual a 3, tá? Em vestibular certamente vocês vão achar o valor também de 3 para usar. Se pedir para usar o 3.14, só faço isso em questão discursiva, mas questão de múltipla escolha, usa o 3 e você vê a resposta aproximada. Aí você marca a resposta aproximada, certo? Para poder facilitar a nossa vida. O importante é otimizar o nosso tempo, tá? Então vai ser T igual a 2π vezes raiz de N sobre G. Agora são exercícios complementares, tá? Que vai ser com base na nossa D, tá? Questão 1, calcule o período do pêndulo simples, sabendo que seu comprimento vale 250 metros e sua aceleração da gravidade G vale 10 metros por segundo, tá? Então, basicamente, aplica a fórmula, tá? Vai ser T é igual a 2π raiz de L sobre G, tá? Mesma coisa que coloca aqui, que T é igual a 2π vezes raiz de L sobre G, vai ser 2 vezes 3 vezes raiz de 250 sobre 10,
Isso por isso vai dar 25. A raiz de 25 vai ser o quê? 5 vezes 6, que é igual a 30 segundos. Acabou o problema. A questão 2. Um relógio possui um período de 10 segundos. Calcule seu período. Então, já foi dado o período, né? Nós queremos achar quem? O comprimento. Para poder tirar esse cara aqui, nós temos que fazer o quê? Passa esse cara para cá, certo? Ou você pode dividir por 2π aqui embaixo, que é a mesma coisa, tá? Eu fiz aqui e vocês julguem a maneira mais fácil de fazer para mim. Mas tem que mostrar para o professor a maneira de como é que se faz, tá? Então vai ser t igual a 2π vezes raiz de L sobre G. 10 vai ser 10 ao quadrado, que vai ser 100, L vezes G, vezes 4π ao quadrado. 100 é igual a L sobre G, que é igual a 4 vezes 3 vezes 3, que dá 9, tá? 9 vezes 36, 9 vezes 4, perdão, 36 vezes L sobre 10, tá? Esse 10 vai passar para cá, que vai ser 1000, que é igual a 36L. Então, se eu dividir 1000 por 36L, vai ser 27,7 metros. É só isso. Então, se é dado o período, eu tenho que colocar aqui, tá? Depois, multiplicar aqui, né, por 2 aqui, para tirar a raiz. Que quando eu levo esse cara aqui ao quadrado, eu passo esse cara para cá. Certo? Então, tá show. A questão 3. O smartphone possui 100 oscilações durante 10 segundos. Determine a frequência, o período, determine o comprimento, tá? Se você quer a frequência, vai ser o quê? Número de oscilações no intervalo de tempo. Vai ser 100 dividido por 10, que vai ser o quê? 10 Hz. O período vai ser o quê? O inverso da frequência. E o comprimento, mesmo processo de que nós fizemos dessa questão aqui, tá? Então, letra A, a frequência do quê? O número de oscilações no intervalo de tempo. Então, a frequência aqui é N sobre ΔT, tá? Dessa forma que tem que vir aqui na prova, nosso trabalho. Vai ser 100 dividido por 100, que vai ser igual a 10 Hz. Tá certo? B, T é igual a 1 sobre F, que vai ser 1 sobre 10, que é igual a 0,1 segundos. Letra C, T é igual a 2π vezes raiz de L sobre G. Então, vai ser T igual a 0,1, que é igual a 2π ao quadrado vezes L sobre G. Então, 0,1 ao quadrado vai ser 0,0001, tá? Aí, fazendo essas contas aqui, vai ser 0,00027 metros, certo? Então, né, vamos conferir, né, se está tudo certinho, né? 0,1. Que é só a questão para não ter um zero a mais, certo? Nós vamos certamente consertar aqui. Aí tá ok, tá joia. E aqui vai ter o que? Um zero a menos. Certo? Então, o 0,1 está ok. 0,1 ao quadrado, que é 2 vezes π ao quadrado, porque para tirar essa raiz aqui, vezes L sobre G. Quem é π? 3 ao quadrado, tá? Não ao cubo. E depois só fazer a conta, que o resultado está correto, certo? É como se nós estivéssemos corrigindo ao vivo, mas tá, o importante é que está tudo certinho. A questão 4, um barbante de 2 metros é amarrado no limão de comprimento 20 metros, fazendo um ângulo de 60 graus. Calcule o período. Então, quando você faz um ângulo, existe outra maneira de fazer, tá? Vai ser período igual a 2π vezes raiz de L sobre G, como nós estamos acostumados, mas como faz um ângulo, podemos calcular pela fórmula. Vai ser T igual a 2π vezes L cosseno de 60, tá? Porque em relação horizontal, sobre G. Aí só a receita de bolo. 2 vezes π, que é 2 vezes 3, 20 vezes cosseno de 60, que é meio, sobre 10. 20 vezes o meio dá o quê? Dá 10, sobre 10 dá 1, e 6 vezes 1 é 6 segundos, certo?
E chegamos no final da aula, tá? Para casa 1 e 2, atividade devolutiva D1, que é uma lista de exercício. E um grande abraço, tá? Que faça o exercício, tá? Que nosso trabalho vai ser de acordo com o que foi proposto, tá? Os exercícios referentes a esse capítulo nós faremos durante a aula ao vivo, beleza? Tranquilo? Assistam a aula, tá? Só que o enunciado da D vai ser mais elaborado, mas a maneira de fazer vai ser idêntica e baseada nos exercícios que nós vimos. Beleza? Até a próxima.